tudo bom? Você recebeu um diagnóstico de câncer? Pois saiba que isso não significa mais o início do fim. Vem comigo, conheça um pouco mais do mundo das energias e como isso pode te ajudar no combate a essa patologia tão séria. Me chamo Angélica Buckerman, do projeto Vida em Ascensão, e te convido a conhecer um pouco mais sobre o mundo das energias. Ok, primeiro nós vamos entender o que é radiestesia e radiônica, ok? Nós temos uma técnica bem específica de radiestesia, dentro da radiestesia e radiônica, que existe há mais de 50 anos e traz resultados maravilhosos para o combate a essa patologia tão séria que nós chamamos de câncer. Bom, vamos começar pelo começo. Eu acredito que boa parte de vocês não tenha visto o meu vídeo sobre radiestesia e radiônica, então eu tomo a liberdade de repetir essa explanação por aqui, ok? O que é radiestesia? Tá? Radiestesia é o ato de você identificar quais são as energias presentes no ambiente ou no campo mórfico de uma pessoa. Bom, agora nós vamos falar do método Kovačić. O que é o método Kovačić? É um método de radiestesia, né? É uma técnica de radiestesia radiônica específica para tratamentos de todo e qualquer tipo de câncer, ok? Isso existe há mais de 50 anos, isso foi descoberto, estudado e desenvolvido pelo Stefan Kovačić e sua esposa, a dona Maria Kovačić. Por isso hoje existe uma associação que chama Associação Maria Stefan Kovačić, cuja administração, né, é gerida pelo seu neto, Daniel Kovačić, neto não, bisneto na verdade, já está nessa geração, né? Toda a família vem trazendo, o seu Kovačić não vive mais, e todos os relatos das pessoas que passaram por esse tratamento, né, e tiveram sucesso, é fantástico, é maravilhoso, porque a probabilidade de sucesso no resultado dessa terapia é altíssima. Infelizmente, por ser uma terapia natural, sem contraindicações, a medicina infelizmente não aceita, não reconhece, e eu recomendo muito fortemente que vocês assistam um documentário que se chama Da Origem ao Final do Câncer, ao Fim do Câncer, né, que está no site da AMK. Quem quiser, eu posso deixar o link aqui abaixo na descrição para que vocês possam acessar e conhecer toda a história do seu Estevão. Tem algumas informações nesse vídeo que já estão um pouquinho desatualizadas. Eles não falam das parcerias com terapeutas profissionais, coisa que já existe há mais de um ano agora. Mas é um documentário maravilhoso e conta toda a história e trajetória do seu Estevão. E como nasceu, né? Especialmente como nasceu o método Kovačić. Pela teoria do seu Estevão, pelos estudos que ele levou por muitos anos, fez por muitos anos, ele descobriu numa chácara onde ele morava, se não me engano no Jabaquara, no bairro do Jabaquara, em São Paulo, Brasil, ele descobriu que um grupo de pintinhos, quando ficava numa área específica do terreno, adoecia e morria. Aí ele começou a entender, achar estranho aquilo, e toda vez que ele colocava novos pintinhos numa outra área do terreno, aquilo não ocorria. Então ele começou a entender que o problema era o terreno. O que aconteceu? Daí não sei se foi com uma forquilha ou se na época já foi com um pêndulo, ele começou a descobrir que naquele canto do terreno havia uma energia nociva, uma emanação de uma energia nociva vinda do subsolo, do subterrâneo, né? Daquele lugar em especial. Bom, resumindo, os estudos e pelas observações dele, ele chegou à conclusão de que a emanação de um veio de água. Vale ressaltar que o seu Estevão, ele descobriu que um veio de água contaminado por fossa, sim, esse sim emanava uma energia suficientemente nociva para afetar a saúde humana ou animal, ok?
Então, nós estamos falando de veios de água contaminados por fósforo. Essa energia nociva, ela ativa o agente do câncer. E aí a doença começa a se manifestar no nosso corpo físico, e aí a gente está aí com um problema, correto? Então, o que ele entende? Que a partir do momento que isso acontece, existe a manifestação no físico, nós precisamos, primeiramente, desativar o agente do câncer, ok? Então, ele criou, primeiramente, ele colocava as pessoas dentro de uma pirâmide para captar energia do todo, né? Que seja, cada um dá um nome, do cosmos, não importa, para ajudar no processo de desativação do agente do câncer. Depois ele descobriu que ele podia usar mais uma ferramenta para agilizar o processo. Bom, resumindo, ele chegou em duas ligas metálicas que se chamam U e acelerador. Essas duas ligas metálicas, eu não sei dizer a composição dos metais, né? Isso não é informado para nós parceiros. E aí essas ligas metálicas em contato com o corpo humano, elas realmente desativam o agente do câncer, ok? Então a doença para de evoluir. Outro ponto muito importante a ser dito é que na casa da pessoa ela passa a ter que usar uma outra liga metálica que a gente chama de isolante, ok? Esse isolante vai bloquear o processo de absorção de energia nociva que a pessoa vinha sofrendo até então. É como se ele neutralizasse, ele bloqueasse, né, o contato da pessoa com a emanação daquela energia nociva. Então, eu brinco que serve como se fosse um escudo dentro de casa. Então, onde a pessoa tem que usar? Ela tem que usar nos lugares onde ela mais fica. Então, por exemplo, na cama, a pessoa dorme 8, 9, 10 horas naquele local, pode ser que a emanação venha de lá, de algum veio embaixo do quarto? Pode, então usa-se um isolante no quarto. Ah, porque eu fico 5 horas na cadeira do escritório. Legal, então vamos botar um isolante na cadeira do escritório. Ah, poxa, eu gosto de ver TV, eu sento sempre no mesmo cantinho do sofá ali por 2, 3 horas. Lá também coloca-se um isolante, ok? No caso dos animais, a gente tem um isolante um pouquinho menor, onde a gente amarra no peito do animal, tem que nem uma sacolinha, uma mochilinha, e a gente amarra aqui no pescoço, no peito, e o uso desses isolantes é 24 horas por dia, né, pelo resto da vida. Esse isolante é para ad eterno, ok? Porque a emanação da energia nociva ela vai continuar no local, né? E cabe a nós proteger aquele indivíduo daquele tipo de emanação, ok? Eu digo que o pulo do gato dessa terapia é especialmente o uso correto desse isolante. Se a gente fizer o protocolo certinho, todas as aplicações, né, de todas as sessões, assim, melhor dizendo, né, de MK, método Kovacic, com o U e o acelerador, a gente faz todas as sessões durante 1 ano, bacana, aí chega na casa do cara, ele não segue os protocolos. Colocamos todo o tratamento por água abaixo. Então, a maior, 90% da chance de sucesso desse tratamento está na mão do assistido. Se ele não tiver disciplina de usar corretamente o isolante, de fazer as lavagens semanais da forma correta, como é indicado em todos os protocolos, se ele não seguir os protocolos, ele põe a terapia em risco, né? Ele corre o risco de realmente não dar certo. Então, por isso é que a gente sempre, no começo da terapia, pede até que as pessoas assinem um termo de ciência, onde isso é citado, né? Então, 90% da responsabilidade do sucesso dessa terapia, sem dúvida, está na mão da pessoa, né? Ela tem que ter disciplina, tem que lavar os isolantes da forma correta, com o produto correto, pelo menos 1 vez por semana, né? No caso dos animais, eles recomendam até 2 vezes por semana. Os isolantes na casa da pessoa, geralmente eles ficam pretos, né? Então, quanto mais escuro tiver, mais rápido você tem que lavar.
enfim. Mas existem todos os protocolos, existem pequenos vídeos que informam sobre esses protocolos, e claro que cada paciente recebe esse material toda vez que inicia-se um novo tratamento, ok? Voltando um pouquinho ao tratamento em si, além do uso do isolante em casa, que as pessoas devem usar, né? Voltando ao tratamento com o terapeuta. Nesse caso, no primeiro mês, nós vamos fazer 3 sessões com intervalos de 1 semana, ok? Depois da terceira sessão, nós vamos fazer um intervalo de 30 dias e assim sucessivamente durante os próximos 12 meses, né? Então, na verdade, a terapia, ela soma um total de 14 sessões durante 12 meses, ok? Então, é um tratamento que vai durar 12 meses. Ok, quem pode ser tratado com o método Kovačić? Tanto humanos quanto animais, ok? Qualquer ser humano pode ser tratado com o método Kovačić, qualquer animal pode ser tratado com o método Kovačić, ok? Qualquer ser vivo pode ser tratado com o método Kovačić. Quem não pode ser tratado com o método Kovačić? Não existem exceções, ok? Todo mundo pode ser tratado com o método Kovačić, principalmente porque é um método que não tem efeitos colaterais, não tem risco, o risco é zero. Então, vamos dizer que alguém não tenha diagnóstico de câncer ou tenha um diagnóstico errado. Traz ali a comprovação, porque todo o assistido que vem para tratamento de método Kovačić deve sempre comprovar por exames o seu diagnóstico, ok? Até porque nós, terapeutas, a gente sempre precisa gerar relatórios mensais para a associação sobre o andar, a evolução do quadro, do assistido, como que está indo a melhora, se está tendo melhora ou não, enfim, ok? Agora, uma pergunta muito importante: qual é a probabilidade do sucesso desse tipo de tratamento, ok? Nós temos 2 fatores aqui muito importantes a considerar. Primeiro, em que estágio que está a doença? A partir do momento que uma pessoa me procura, olha, eu quero me tratar com MK, ok? Em que estágio está a doença? Grau 1, grau 2, grau 3? Porque tudo depende também do tamanho do estrago que o câncer já fez no organismo dessa pessoa. Uma pessoa em grau 4, grau 5, ela pode se tratar com o método Kovačić? Sim, ela pode. Eu parto do princípio de que onde há vida, sempre há esperança, ok? Porém, para alguém que está em estágios bem iniciais, as chances de sucesso aumentam consideravelmente. Mas, como eu disse, tendo vida, sempre tem esperança. Eu já tive um caso de uma gata cujos veterinários tinham dado 3 meses de vida para ela, porque ela já estava com várias metástases no sistema renal, urinário. Então, segundo a veterinária, faltava muito pouco para a neoplasia chegar no canal da uretra e entupir, fechar ali o canal da uretra, e nesse caso ela teria que ser eutanasiada porque já não poderia mais urinar. Nesse caso, é engraçado porque nós começamos de forma relativamente tardia, o método Kovačić, e ainda assim nós tivemos uma resposta muito positiva, Ela foi submetida ao método. A tutora dela, na época, optou por não fazer quimioterapia e nenhum outro tratamento com química. Foi uma decisão muito particular e pessoal dela. Mas fato é que essa gatinha, ela viveu por mais 1 ano e 6 meses. Era uma gata de 17 anos de idade, Então, ela viveu por um período infinitamente superior àquele previsto pela medicina veterinária, O quadro estabilizou, ela não teve mais evolução das metástases, usou os isolantes na casa, usamos isolantes na casa para ela, e assim fomos, No fim, ela acabou falecendo por serionidade. Ela teve outro tipo de complicação, mas que nada tinha a ver com o quadro da neoplasia em si, ok? Foi pela idade dela. Então, meus amigos, eu digo que onde há vida, há esperança. Então, se você tem câncer, vem experimentar, Você não tem nada a perder.
né? Não tem efeito colateral, não tem risco zero. Os protocolos são muito simples de serem seguidos, não tem nada de complicado, é muito simples. É só querer que a gente faz, não tem nada de cabeludo, diferente, complicado, de forma alguma, ok? Então, permita-se conhecer. Se você quer de fato viver, vem atrás, se informe. Então, como eu falei, só reforçando ainda, né, sobre qual é a probabilidade de sucesso desse tratamento, uma outra informação importante é aquilo que eu estava falando. Tudo vai muito também do grau de comprometimento do assistido com o tratamento dele. Então, se é uma pessoa que vai seguir à risca os protocolos, maravilha. Vai usar o isolante certinho? Vai, ótimo. Vai fazer as limpezas semanais como recomendado? Sim. Então, a probabilidade de sucesso aumenta consideravelmente. Esqueci de lavar o isolante. Não lembro de levar para o escritório. Sinto muito, você está comprometendo o sucesso da sua terapia. Então, a pessoa pode escolher, quero levar a sério? Sim, eu quero viver? Sim, eu quero. Né? Se ela começa a se auto-sabotar, ou esquecer, ou isso e aquilo, lamento, né? A responsabilidade é dela, infelizmente, ok? Então, muito importante que a pessoa tenha essa consciência e leve o tratamento a sério. Outro ponto muito importante a ser considerado, ok? No filme, né, no documentário, que se chama, né, Do Início ao Fim do Câncer, produzido pelo bisneto, né, pelo Daniel, que é hoje o presidente da MK, há muitos anos atrás ele produziu esse documentário. Então, o que acontece? Né? Nesse documentário, eles não citam a parceria com terapeutas profissionais, porque na época não havia esse tipo de parceria. Isso é bem recente, de 1 ano ou 2 para cá. Nós estamos em 2022. E aí, o que acontece? As pessoas que se curaram com o próprio método, elas, em agradecimento a Deus, ao universo, enfim, não importa quem seja, elas meio que retribuem, algumas, né, nem todas, algumas nem contam. É incrível isso, mas isso acontece. Algumas nem se atrevem a contar que passaram por um tratamento de radiestesia, elas se envergonham, têm medo de passar por louca, mas isso existe. E tá tudo certo, cada um no seu tempo e do seu jeito. Mas voltando para não perder a nossa linha de raciocínio, muitas pessoas que se curaram, elas passam a atender pessoas que precisam de tratamento, né? Então, muitos voluntários que trabalham com o método Kovačić hoje são pessoas que se curaram com o método. Então, vamos entender o seguinte, nós temos 2 linhas de tratamento, a de voluntariado, que é maravilhosa, sem dúvida, na maioria são pessoas ou parentes de pessoas que se curaram, e a linha de atendimento profissional, cuja parceria é feita com terapeutas profissionais. As 2 linhas, obviamente, tanto os terapeutas profissionais quanto os voluntários, passam por um treinamento específico, a gente tem que entender todo o método, tem que seguir os protocolos à risca. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? As 2 são fantásticas, mas só para entender, a linha de voluntários, eles têm um número X de horas que eles vão atender durante a semana. Ok, então 2 horas por semana, na terça-feira, fulano atende no bairro X em São Paulo. Ok. Então, obviamente que os voluntários tendo suas próprias profissões paralelamente ao voluntariado, eles vão ter um número de horas bem reduzido às quais eles podem se dedicar a essas pessoas. Outra questão é que eles não vão entrar com outras terapias paralelamente ao MK, que podem ajudar, sim, a acelerar o processo de regeneração de órgãos, etc., ok? Já um parceiro profissional que pode cobrar pelo seu trabalho, na verdade ele vai cobrar pelo seu trabalho, porque ele vai associar o método Kovačić outras técnicas e terapias que vão auxiliar na regeneração de órgãos e sistemas já afetados pela neoplasia. Por exemplo, nós aqui do Projeto Vida em Ascensão, nós trabalhamos com modulação, ok?
dos sistemas do corpo físico, né? Então, por exemplo, se a pessoa está com câncer no pulmão, eu vou entrar com frequências específicas, com modulação específica para sistema respiratório, né? Está com câncer no rim, vamos modular o sistema renal. Então, o que é uma modulação, tá? A modulação é quando você passa uma informação para o órgão ou para o sistema. Essa modulação ela pode ser feita tanto na maca, com eletrodos, nós temos protocolos específicos para modular esses órgãos e sistemas, ok? Nós podemos modular com líquidos, tem um líquido específico, géis, a pessoa pode usar em casa, né, onde a gente modula esses sistemas. Esses produtos são fabricados no sul do Brasil. Essa empresa chamada Physioquantic, ela existe há mais de 19 anos e atua no mercado, né? Ela tem certificação ISO, inclusive. É um trabalho muito sério, né? E, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tratando a saúde física, a saúde humana e animal, com física e não com química. Nós estamos passando informação para o corpo, nós estamos modulando um sistema. E isso, o que isso faz? Isso ajuda a potencializar, acelerar o processo regenerativo daquele órgão. Então, aquele órgão, o sistema está enfraquecido, aí você põe uma informação ali, ele vai falar, uau, que legal, você está informando o teu pulmão que a frequência de um pulmão-são é X, não é Y. Então, ele vai entender ele tem que regular, ele tem que vibrar naquela frequência específica. Então, essa associação da modulação com o método Covatic traz resultados muito significativos, né? Eu estou trabalhando com o método Covatic agora tem 2 anos, mais ou menos, e eu só estou vendo coisas muito interessantes. Claro que cada caso é um caso, né? Tudo depende muito também dos protocolos de quimioterapia, hormonioterapia, enfim, que a pessoa está passando. Infelizmente, o que a medicina nos oferece ainda traz efeitos colaterais bastante severos, mas enfim, é o que a medicina tem para agora e vamos em frente, porque é importante a gente ter essa consciência de que a gente não deve nem ir para extremos, nem tão lá, nem tão cá. A gente deve pegar a melhor parte de cada ciência, né? Há uma ciência da medicina e a ciência que estuda campos energéticos, se assim eu posso dizer, que hoje, na verdade, a física quântica, né, é uma ciência que estuda campos energéticos, e sim, é uma ciência. Infelizmente, as pessoas ainda não reconhecem, né, estão acordando bastante lentamente, mas as pessoas que têm curiosidade, têm contato e veem os resultados, elas verdadeiramente entendem o quanto real é isso. Enfim, mas tem muitos vídeos aí que eu vou postar ainda explicando um pouquinho sobre tudo isso, para quem se interessa e quiser aprofundar o assunto, entender como funciona, por que a gente diz que tudo é energia, com base em quê, em quais experiências. Tem muita informação aí à nossa disposição que precisa ser compartilhada. Então, quem realmente tem interesse, busca informação, né? A gente não está aqui para convencer ninguém de nada. A gente está aqui para mostrar o quanto é real e dar oportunidade para quem se interessa de experienciar, né? Eu digo que até o momento que a gente vive na pele, olha, eu só vou entender, a ficha só cai quando eu sinto na pele. Então, quem experiencia, entende, compreende. Então, o nosso tempo é curto, a gente não tem como ficar correndo atrás das pessoas para convencer ninguém de nada, né? Quem quer, vem, experiencia e segue a vida, ok? Por que eu digo que é importante você se permitir experienciar essa terapia? Simplesmente porque não tem efeitos colaterais, porque traz resultados muito interessantes, muito significativos. Por vezes os médicos não entendem as mudanças nos resultados dos exames, e tudo bem, tá tudo certo. Se o paciente, que seja o cliente, quiser informar o seu médico que está fazendo um tratamento de radiestesia, ótimo, a gente fica contente, porque está na hora da medicina olhar para isso, mas a gente também vai respeitar quem não levar isso adiante. Vamos fazer o quê? Cada um está no seu tempo, num tempo de amadurecimento diferente,
num grau de despertar diferente e tá tudo certo, cada um no seu tempo, ok? Covatic é 100% presencial, ok? Então, permita-se, caso você ainda fique com alguma dúvida, você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que assim que possível serão respondidas. Quem gostou dessas informações, por favor, deixa seu like no nosso canal, inscreva-se, que nós estamos a uns 40 minutos do bairro do Morumbi, em São Paulo. Né? Nosso espaço de atendimento é aqui. Existem clientes que nos pedem atendimento a domicílio, coisa que nós fazemos, sim, né? Existe uma taxa de deslocamento também, que vai ser acrescida ao valor da terapia, mas isso é possível, ok? Então, se você tiver interesse, permita-se conhecer, permita-se experienciar essa forma de tratamento que certamente irá te surpreender, ok? Então é isso, meus amigos, agradeço a sua atenção, agradeço todo o tempo seu despendido aqui assistindo esse vídeo. Eu digo que o nosso maior bem, nosso bem mais precioso hoje é o nosso tempo, né? Então agradeço muito a tua disponibilidade em nos acompanhar até o final desse vídeo, ok? Beijos e até a próxima!